paz do Senhor Jesus seja em sua vida. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Reconhecer Jesus pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele faz e pelaquilo que Ele fez. Na verdade, são poucos que conseguem. A Bíblia diz assim: muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são os que são chamados por Ele, poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que de todos, só o remanescente que será salvo. Temos que buscar a salvação enquanto é tempo, porque depois da morte não tem como o homem querer buscar vida eterna. Então é bom ouvir as Escrituras e o que diz essa palavra, para que o homem não seja condenável e nem seja julgado no último dia. Vou ler aqui um trecho das Escrituras, onde o profeta Isaías vai apresentar Jesus Cristo como Deus é. Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e surdos, e que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir estas coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, eu o fiz ouvir. A Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem poderá contra esse Santo de Israel? O Salvador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o teu Deus, o que te remiu, o que te santificou, o que te cingiu os seus lombos, e te disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou contigo. É o mesmo Deus, na presença, na plenitude de Cristo, porque Cristo, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Isaías escreve este magnífico livro, aonde tem muitos livros, e este livro é de mais importante, porque ele vê o futuro na revelação que Deus o mostra. E quando ele começou a temer, Deus se apresentou a ele e falou: eu te chamei pelo teu nome, eu que te escolhi. Quando o Senhor se apresenta a qualquer homem aqui na terra, é uma coisa inexplicável. Por mais que ele conte, por mais que ele diga que o Senhor lhe apareceu, muitos têm como loucura, como louco, como que já está ficando perturbado em si mesmo. Mas é a presença de um Deus grande, de um Deus infinito, de um Deus majestoso, de um Deus todo-poderoso. Quando ele decide por si mesmo se apresentar a um homem,
por mais que seja pecador, como Isaías era, e ele fala: eu sou um homem de impuros lábios, que convivo em um povo de impuros lábios. Eu não posso fazer nada, mas Deus havia escolhido Isaías para ser profeta. O profeta Isaías foi aquele que falou mais de Jesus, aquele que, considerado como o messiânico, aquele que falou mais acerca do Messias, da vinda do justo, do santo de Israel. E a Bíblia diz: congregai-vos toda a terra, e perante esse Deus, para lhe prestar culto, observai todo o estatuto de Deus, os juízos e os preceitos, porque é a ordenança de Deus, que nenhum homem se desvie deste caminho, deste vivo e novo caminho. A palavra de Deus, ela tem poder de mostrar ao homem a sua miséria. A palavra de Deus mostra o pecado do homem, porque a lei que opera segundo a lei de Deus mostra no homem o pecado que ele tem, para que ele conserte a sua vida enquanto é tempo, enquanto há a oportunidade de Deus para o homem. Por isso que é anunciado em todo lugar o arrependimento de Deus, através da sua pregação, da palavra, da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, Paulo falou em 1 Coríntios, que é loucura para os que estão perecendo, mas é poder de Deus para nós que somos salvos. Salvai-vos dessa geração, salvai-vos enquanto é tempo, buscai ao Senhor, porque Ele sonda os corações dos homens, Ele observa e dá a cada um segundo o seu caminho. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, pranteai ao Senhor o quebrantamento sincero do vosso coração. Não endureça o coração como fizeram os pais no passado, lá no deserto, aonde Deus mostrou o seu poder. Deus mostrou para aquele povo incrédulo o maná descer do céu, as codornizes sair do mar. Deus mostrou pela mão do profeta Moisés tantos prodígios e milagres de sinais, mas mesmo assim o coração estava endurecido como pedra. E diz a Bíblia lá em Hebreus que não entraram no repouso do Senhor devido à incredulidade. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 8, que os incrédulos não vão entrar no reino dos céus. Por isso que o homem tem que crer na mensagem de Cristo, porque a mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por isso que Deus deu também o arrependimento até os gentios, até os pagãos. Deus anuncia a todo lugar, em todo canto, que os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou em João 7 e versículo 38: se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. A água é o Espírito Santo de Deus, que quando vem sobre o homem, o regenera de todo o pecado, de toda imundícia. Lá em 1 João está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar de toda a injustiça que nós cometemos e nos purificar de toda injustiça que cometemos. Só o sangue de Cristo Jesus tem poder para lavar o homem pecador, a alma pecadora. Mas nós estamos vivendo os dias aonde a incredulidade aumentou devido ao pecado do homem. O homem que não quer reconciliar sua vida com Deus pelo pecado, porque o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Mas Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se, Ele usa de misericórdia com quem Ele quiser. Porque antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Cristo Jesus, Ele ainda liberta o homem do pecado. Ele ainda converte uma alma que anda nos caminhos devassos, nos caminhos longos dos caminhos de Deus. Cristo Jesus tem o poder de aproximar o homem de Deus pelo seu perdão, pelo seu sangue vertido na cruz. E só o sangue de Cristo lava o homem inteiramente. Por isso que Ele morreu na cruz. Não foi para o homem ir para o inferno. Ele morreu na cruz, foi para livrar o homem da condenação desse inferno. Porque lá no inferno Jesus falou: o bicho não morre, o fogo não se apaga. O sol que você está sentindo hoje
Isaías falou no seu livro que ele aquecerá 7 vezes mais, como fornalha. Esse sol aqui, a tendência é só esquentar, e vai piorar daqui para frente, não vai nada melhorar, porque o povo abandonou o juízo de Deus, não conhece o Senhor. Diz a Bíblia Sagrada em Jeremias capítulo 8, que a grô e a andorinha conhecem o tempo da sua arribação, mas o meu povo não me conhece, e não conhece o juízo de Deus. Até o jumento conhece a voz do seu dono, e sabe aonde é a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, não entende. Quando Deus fala simplesmente, Ele fala abertamente. Para alguns e para outros Ele fala em parábolas, para que vendo não veja, para que ouvindo não ouça, e não se arrependa e Ele os sare. Mas Deus é longânimo. Clame pela misericórdia de Deus enquanto você tem vida. Não espere morrer para você acreditar na mensagem da cruz. Não é para você acreditar na cruz, é para você crer na mensagem da cruz. A mensagem da cruz salva o homem da condenação no inferno. A cruz é maldição para o homem. Então quando você pendura uma cruz no seu peito e pensa que você está defendendo uma religião, e porque você faz parte de uma religião, você é um maldito homem, porque você está colocando no seu corpo aquilo que usou como arma para matar o Filho de Deus. A cruz não é nada de bênção, a cruz é maldição, porque Moisés falou, maldito é todo aquele que é pendurado Isaías falou, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo sofreu todo tipo de maldição para nos remir de toda a injustiça e de todo o pecado que nós cometíamos e que cometemos. Mas os que já receberam o perdão de Deus, eles andam pelo Espírito de Deus. Ainda que erre, ainda que caia, Deus o sustentará, Deus o levantará, porque não permanecerá caído. Ainda que o justo caia 6 vezes, na 7ª o Senhor o erguerá. Então nós devemos praticar essa justiça de Deus, que é a lei santa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que é proveitosa para ensinar o homem no caminho que deve andar, no caminho de vida, para corrigir o homem se ele está no pecado, para que ele não vive na prática do pecado, e ele conserte a sua vida enquanto é tempo, e para redarguir com toda a longanimidade, para que o homem de Deus seja prudente e ande prudentemente, para que seja digno de toda boa obra. A Bíblia não é de interpretação particular de nenhum homem, ainda por mais que o homem abra este livro. Quando ele abre este livro, é o próprio Deus que está se apresentando a ele. Mas há muito costume que as pessoas estão desvinculando essa palavra, estão distorcendo esta palavra para agradar os ouvidos humanos. E Paulo falou lá em Gálatas, se eu estivesse aqui para persuadir a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Por isso que a igreja não está aqui para agradar este mundo. Se a igreja estiver aqui para agradar este mundo, está completamente desviada da fé e deste santo mandamento, dessa sã doutrina, da sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é para agradar o seu ego emocional, nem sentimental, nem financeiro, nem nenhum social. A igreja está aqui para te mostrar a realidade da outra vida, que é a vida eterna. Você pega uma corda e você mede ela, aí você mede de uma ponta até a outra. Imagina que ali fosse a eternidade, e você corta, e você chega, vai andando por ela, andando, até chegar ao fim, mas não vai ter fim, porque é uma eternidade que não pode ter fim. Deus determinou. Por isso que Daniel falou, o seu domínio é um domínio eterno. Lá em Hebreus está escrito, o seu cedro é um cedro de eternidade. Cristo Jesus é eterno. Por isso que ele falou em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E como eu li aqui, Deus falou, e fora de mim não existe outro Deus, não existe Deus fora de mim, além de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te dei o Egito pelo teu resgate. Foi Deus que santificou o seu povo, que remiu a sua culpa, e o povo não leva nada em consideração o que está escrito nessa palavra. Não sequer valoriza 1% daquilo que Jesus fez por ele na cruz. Pelo contrário, zomba daquilo que Jesus fez, escarnece. Estão pisando no sangue da nova e eterna aliança, e você será mais culpado, porque você está ouvindo a verdade e não quis colocar em prática. Ouvinte esquecido,
pior do que ouvinte esquecido. Finge que nem ouviu, para não dizer que foi com ele. A palavra direcionada, a palavra está sendo direcionada ao seu coração. Saia e pare de andar após deuses estranhos, porque só um há Deus, só um é Deus. Deus é aquele Deus de Elias que provou ao povo lá em Israel, ao povo idólatra, ao povo imoral, ao povo ímpio, ao povo que andava desordenado. E Deus levantou Elias para profetizar contra a casa de Acabe, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E quando ele foi lá profetizar, e o profeta falou que não choveria cerca de 3 anos e meio, e nem cairia chuva nem orvalho do céu, segundo a sua palavra. Atingiu também o profeta, mas o profeta, ele é cuidado por Deus. Ele não se preocupou com a palavra que Deus colocou na sua boca, porque o profeta não fala o que o povo gosta de ouvir. Há muitos falsos profetas que falam o que o povo gosta de ouvir, mas o profeta de Deus tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra para fazer cumprir, como fez cumprir no dia de Acabe. Cerrou os céus, Deus reteu a chuva, mas no dilúvio Deus abriu as comportas do abismo, Deus abriu as comportas dos céus, e vinha chuva, e água descia, e água subia. Mas no dia que Elias profetizou, Deus disse para a chuva: retenha, se guarde, 3 anos e meio. E Elias estava lá diante do rio Querite, alimentando daquela água. Aquela água não era potável. O homem de Deus, muitas circunstâncias da sua vida, ele vai ter que beber até água desidratada, água descuidada, mas Deus é com ele. Enquanto o homem joga cloro na água para cuidar e não se contaminar, o homem de Deus estava bebendo água suja. E ele estava lá até o dia que aquele poço, aquele rio secou, e Deus falou para ele: agora vinham os corvos pela ordenança de Deus trazer-lhe comida e água, e ele comia. E Deus mandou ele andar mais. Vai, porque aqui não é sua pousada, não será aqui o fim da sua missão. Vai, que a jornada é grande. Caminha, Elias, e vai até o monte Horebe, e lá eu encontrarei contigo e falarei contigo. E Elias foi de encontro a Deus, mas ele se escondeu na caverna. O povo de hoje está ficando semelhante à geração passada. O povo de hoje não está nem aí por aquilo que está sendo pregado. Você pensa que eu saí de casa para brincar de pregar evangelho? Você pensa que eu saí de casa para vir aqui dar show gospel? Você está completamente enganado. Eu vim aqui te avisar sobre o juízo final de meu Deus, o juízo que será um juízo severo. E Paulo falou: prega, exorte com toda severidade aos que resistem a esta doutrina. Essa palavra é severa, é uma palavra de juízo. Ninguém dá muita credibilidade hoje, mas amanhã pode custar um alto preço, pode custar até sua alma, a sua própria salvação. Você que rejeita, você que escarnece, você que zomba, você que não está nem aí para essa palavra, esta pregação, amanhã pode ser tarde demais para você. Por isso que é hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram os pais lá no Egito, lá no deserto. Aliás, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Você pode esquecer santos, esquece esses santos que você aprendera a carregar na sua carteira, no seu carro, tem na sua casa. Comece a esquecer isso, porque não existe outro Deus. A Bíblia diz que o ensino do madeiro é um ensino de vaidade. Na madeira, na imagem de escultura, não tem espírito. Como que o homem faz um Deus e aquele Deus ele fala: esse é meu Deus, e se prostra desse Deus, diante desse Deus? Tenta calar minha boca, tenta calar a boca, essa boca que Deus abriu. O povo não gosta de ouvir a verdade, gosta de adorar a imagem de escultura. Imagem de escultura não pode rogar por você, meu filho. A Bíblia diz em Jeremias 10, versículo 6, que ela não pode fazer mal e nem pode fazer bem. Ou você crê no Deus único e verdadeiro, ou você fica com essa imagem de escultura no seu coração. Se arrepende enquanto é tempo.
porque os filhos desobedientes não herdarão o reino dos céus. Então Deus não é figura de homem. A Bíblia diz que a imagem de escultura é a imaginação do pensamento do coração do homem. O homem vai lá na mata, corta uma árvore, esquenta o seu almoço, a sua comida, esquenta o seu corpo, e o resto que sobra, ele faz um Deus, e diante desse Deus, ele se prostra. Ao você ver tanto de imagem que tem, de norte a sul, de sul a oeste, é imagem para todo lado, imagem de São Frei Damião, imagem de Luzia, imagem de Santa Rita, imagem de Maria, mas não pode salvar. Isaías falou que são ignorantes aqueles que levem em procissão as suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. Maria não vai livrar você da condenação do inferno, porque não foi ela que morreu na cruz. Só Jesus tem poder para livrar o homem da condenação do inferno. Então para de crer nessas doutrinas de homens. Aí fica bravo quando fala que Maria não salva, quando fala que Maria não pode rogar nem agora nem na hora da morte. O povo fica irritado comigo. Você não está se irritando comigo, você está se irritando é com Deus. E Deus está irado com essa geração. E essa geração vai experimentar do furor do Senhor dos Exércitos. A ira e a indignação de Deus vai recair sobre essa geração, porque mais duro juízo haverá para essa geração que o reprovou do que para a geração de Sidom e de Tiro, da geração de Sodoma e Gomorra, da geração de Cafarnaum. Mais duro juízo haverá para essa geração que adora Maloque, que adora esses deuses estranhos. Essa geração hoje está adorando Baal e pensa que está adorando a Deus. Deus é inédito, Deus é único. O resto é mentira, o resto é invenção dos homens, o resto é do diabo. É o diabo que inventou. O diabo, ele precisa de uma imagem para se esconder. Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Jesus falou em João 4:24, Deus é Espírito. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios que Deus é Espírito. Será que é tão difícil imaginar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Deus não está no objeto. O que está no objeto é o próprio Satanás. E quando o homem se prostra diante de uma imagem de escultura, ele está prestando culto a demônios e não a Deus. Sacrificam para demônios e não para Deus. O homem faz uma imagem de barro, de gesso, de madeira, de pedra, e enfeita de ouro e de prata, falou o profeta Jeremias. E ali ele vai o venerar, o adorar aquela imagem, e diz para ela que ela é o seu Deus. Que Deus fraco é esse? Vou falar igual Elias falou: deve estar passeando, deve estar dormindo. Grite mais alto para ver se ele escuta. Baal foi passear, deve estar tomando um soninho da tarde. O Deus que o mundo serve é um Deus mentiroso, é um Deus falso. As imagens de escultura são abominações. A Bíblia diz: maldita o homem que faz uma imagem e coloca no seu lar. Sabe o que Deus fala para tal homem? Joga essa abominação fora da sua casa, quebra todinha, nem deseja sua prata nem seu ouro, queima a fogo, porque a abominação é a Deus. Quer provocar a ira de Deus? Aquele povo lá no Egito, Moisés subiu para o monte para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. O povo construiu um bezerro de ouro e foi adorar o seu Deus. E Deus ficou só vendo. Eles pensavam que Deus não estava vendo. Vamos rogar aqui, vamos pedir a intercessão, vamos pedir para que nos ajude esses deuses. O camarada recebe uma bênção de Deus, um livramento de Deus, e fala que foi Maria que o livrou, que foi Santa Luzia que abençoou, que foi Santo Expedito que deu, que quem deu foi Deus, e é Deus quem dá e é Deus que tira, é Deus quem abate, é Deus que honra. Então não se engane com esses deuses que as religiões têm feito, dizendo que é Deus, mas não são Deus. É deuses que formaram as mãos do homem. Eu castigo a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas eu uso de misericórdia para aqueles que me amam.
é Deus que é compassivo. Vamos ver o que Isaías falou mais um pouco aqui. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e diz as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Tá vendo que fica confundido? Não sabe o que é verdade, fica confuso no seu coração. A minha família toda é incrédula, toda é idólatra, adora esses deuses aí que os homens fizeram e que a igreja ensina o povo a adorar. Por que o Papa não prega contra a idolatria da imagem de escultura? Porque dá dinheiro, é comércio. Por que não prega contra a mentira do catolicismo? Porque lá tem muitos escândalos e não podem falar. Não pode falar mal da religião. Deus não está interessado em religião. Deus está interessado num coração quebrantado, num coração singeloso para com Deus e humilde e reconhecedor que não é nada. Deus não está olhando para você se você tem título, se você é isso ou aquilo. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, sai da idolatria. E não é só aqueles que adoram imagem de escultura que é idólatras, não. É idolatria de tudo. Hoje, até no mundo gospel, há idólatras. Idolatra o pastor, idolatra os cantores, idolatra os artistas. O mundo está impregnado com essa maldita, com esse maldito conhecimento, com esse maldito pecado. Mas Jesus Cristo, Ele liberta o homem e Ele arranca a cegueira dos olhos. Só Cristo Jesus mostra o homem a verdade. Os fariseus ficaram observando a autoridade com que Jesus pregava, ficavam muito admirados. Eles até reconheceram que Jesus era homem de Deus, profeta, mas não queriam reconhecer como Messias, como Salvador. Conheciam a lei de Moisés, mas estavam completamente cegos pela religião, estavam cegos pela doutrina que aprendestes desde a mocidade, estavam completamente cegos pelos caminhos que estavam dando. E Jesus pregava a mensagem de Deus, Jesus pregava a mensagem dos céus, uma mensagem pura, uma mensagem fiel, uma mensagem verdadeira. Mesmo assim, aqueles homens não queriam credibilizar Jesus em suas pregações. Ficava só de longe observando. Os fariseus não tinham coragem nem de sequer chegar perto. Quando eles não chegavam perto, eles mandavam alguém ir lá ouvir o que Jesus falava, para eles usar como testemunho contra Jesus, para tentar prender Jesus em fora de tempo. Mas não podia fazer nada contra Jesus, porque não era chegar a hora de Jesus. Jesus falou: eu comi no meio dos pecadores, assentei no meio dos publicanos, preguei nos templos, ensinei nas ruas, e vocês não lançaram mão de mim, porque ainda não era chegar o meu tempo. Mas por que vocês vestem agora com porretes, com armas, e como se tivesse vindo para prender um salteador, um ladrão? Eu não estava todos os dias às suas vistas? E eles ficaram calados, não falaram sequer uma palavra, porque eles estavam bem certos que o que Jesus fazia era verdadeiro, mas não queria colocar nada em prática. E eles vieram para prender Jesus e para matar. Mas Jesus falou assim: tudo que está escrito na